Olá, pessoal do YouTube. Eu sou Eduardo Duarte e este é mais um vídeo meu para o canal Design. Aqui estamos para mais um tutorial de Photoshop e no vídeo de hoje a gente vai aprender a como criar esse estilo de arte, né? Que são, na verdade, são mockups de apresentações de uma arte. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a como criar esse conceito de arte aqui. Que na verdade é uma arte, a arte principal no centro, com duas cópias dessa mesma arte, um pouco menores e atrás da arte principal, dando um efeito bem bacana. Várias pessoas já pediram esse tutorial aqui no Design e hoje eu vou trazer para vocês, certo? Mais uma coisa aqui antes da gente começar o nosso tutorial, né, de Photoshop. Se você estiver interessado em contratar os meus serviços para criações de flyers, logotipos e etc., as informações de contatos para trabalhos estão aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Beleza? E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o meu canal e fortalecer o design. Além de deixar sua dúvida, crítica e sugestão para os próximos vídeos nos comentários, ok? Muita gente pediu esse tipo de arte e eu vou trazer esse tutorial a partir de agora, ok? Lembrando que você pode utilizar qualquer arte que você tenha feito aí no Photoshop, que tem aí no seu computador. Lembrando que esta arte, que o tutorial especificamente dessa arte do Fernando Sorocaba, está aqui no Design, é só procurar em playlist de Photoshop, certo? Então vamos começar o tutorial de hoje. Eu vou utilizar, lembrando que eu utilizo a versão 2015 do Photoshop, e vou criar esse mockup aqui de apresentação, ok? Então vou clicar aqui em arquivo, vou clicar em novo, certo? Tecla de atalho Ctrl N. Aqui em largura você vai colocar 1200 por 1200. Essa definição, né, essa resolução, na verdade esse tamanho de arte fica bem bacana também no Instagram ou em qualquer outra rede social, Facebook, etc. Cabe perfeitamente, sem perder qualidade. E a resolução de 96 dpi, né, pixels por polegada. Então vamos lá, clicar em OK. Então a gente vai criar um novo background aqui, né? E a gente vai utilizar aqui, para preencher esse background, uma cor que eu já escolhi aqui, que é esse estilo aqui, ó, que é este rosa aqui. Deixa eu puxar ele um pouco mais para o avermelhado. Deixar ele mais ou menos assim, ó. Esse estilo de rosa aqui, ó. Deixa eu dar um OK. Dar um Alt Delete. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu dar um Alt Delete aqui, ó, para preencher todo o nosso background. Você vai ver aí que tá um pouco mais, essa aqui tá um pouco escura, né? Mas é por causa do efeito, certo? Vai ficar parecido. E os valores numéricos em RGB, né? Os valores numéricos em RGB dessa cor é o B. Você você pausa o vídeo e você copia BD016B e dá um OK. Aí você clica com Alt Delete, caso o primeiro plano de fundo aqui esteja com a cor principal. Se tiver embaixo, você dá um Ctrl Delete. Se você quiser utilizar as ferramentas normais, você vem aqui na ferramenta degradê ou ferramenta lata de tinta, principalmente a ferramenta lata de tinta, e dá um clique dentro do background, beleza? A segunda etapa que a gente vai fazer, então, é criar aqui uma nova layer, uma nova camada, clicando nessa folhinha aqui, e você vai dar um Ctrl Delete para pintar essa camada de branco, certo? Toda de branco, vai preenchê-la toda de branco. E no modo de mesclagem você vai colocar multiplicação. Agora você vai dar 2 cliques nessa imagem, certo? E você vai colocar
um efeito de sobreposição de padrão. Você dá um clique aqui e no modo de mesclagem você vai vir aqui e colocar multiplicação, certo? Aqui já tem um modo de padrão aqui, ó, no meu. Deixa eu escolher um outro aqui, ó. No caso eu vou escolher esse daqui, certo? Esses padrões você encontra aí no Photoshop. Não sei qual a versão que você está utilizando, mas aqui na versão 2015 você pode escolher diversas opções de padrões. Você pode vir aqui nessa engrenagemzinha aqui, dar um clique e começar por aqui, ó, superfícies artísticas, telas e pincéis do artista e etc. Se não me engano, essa que eu estou trabalhando são texturas erodíveis. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Exatamente, são texturas erodíveis o nome delas. E eu vou utilizar a última aqui, ó, essa daqui. E deixa eu dar uma olhada aqui para ver o tamanho do efeito que eu vou colocar nela aqui. Eu vou deixar mais ou menos em 185, certo? E vou dar um OK. Você já viu que deu um efeito bem bacana, certo? Só utilizando este efeito de sobreposição de padrão. Deixa eu dar um Ctrl J para ver aqui como fica. Tirar um pouco da opacidade. Então, se você quiser aí fortalecer o efeito, você dá um Ctrl J, copia e tira a opacidade para 40%, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer, então, deixa eu selecionar aqui tudo, né? Você pressiona Ctrl, na verdade você só dá um clique. Deixa eu voltar aqui. Cliquei no zoom sem querer, na verdade você dá um clique aqui, ó. Na última camada que você criou, pressiona Shift, dá um clique na primeira camada que você criou, na camada 0. Aliás, confundi aqui, você dá um clique na última camada que você criou, pressiona Shift e dá um clique na primeira camada que você criou. Então dá um Ctrl G para agrupar tudo e renomear para Back. Ou Background, né? Vamos renomear para Background. Background. Agora a gente vai trazer os nossos modelos. Deixa eu abrir essa imagem. E vou escolher aqui, ó, esta arte aqui, ó. Fernando de Sorocaba. Tutorial dessa arte está aqui no Photoshop, aliás, está aqui no Design, certo? E vou trazer ela para cá, certo? Vou dar clicar com o botão direito do mouse e converter em objeto inteligente. Dá um Ctrl T, Alt, Delete, Shift Alt e reposicioná-la mais ou menos assim aqui, ó. E dá um Enter. Deixa eu dar uma olhada lá para ver o tamanho. Deixa eu dar um Ctrl 0 para enquadrar a tela. Ainda tá, deixa eu dar um Ctrl 0. Ainda ficou um pouco grande ainda, certo? Deixa eu dar um Ctrl T. Deixar mais ou menos desse tamanho. Acho que agora tá bom. Certo? E deixa eu dar aqui um Ctrl T e aumentar um pouco, só um pouquinho. Tá ok. Deixa eu posicionar ela aqui, ó, bem no meio. Bem no centro, na verdade. Agora a gente vai fazer mais outras duas cópias, né? Ctrl J. E trazer essa camada aqui para baixo, ó. A cópia você traz para baixo, deixa eu converter essa cópia em objeto inteligente, converter em objeto inteligente, dá um Ctrl T e você vai redimensionar, né, diminuir, clicando em Shift e Alt, deixando mais ou menos assim, ó, desse tamanho aqui, posicionando mais ou menos assim. Dá um Enter. Deixa eu ver lá como ficou.
Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, posicionar essa aqui. Mais ou menos assim. Agora você vai dar uma cópia nesta imagem aqui, ó, na cópia de baixo. E vai posicionar ela mais ou menos assim. Deixa eu dar uma olhada lá. Temos então aqui a cópia principal. Você vai dar um Ctrl T. Vai redimensioná-la um pouco menos. Deixa eu diminuir as duas cópias. Que elas estão um pouco grandes. Então vou diminuir um pouco. Deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E a nossa principal aqui. Ó. Deixa eu dar uma olhada aqui como estão as duas aqui. Deixa eu dar um Ctrl. Dar um clique em uma. Ctrl e clicar na outra. Posicionar as duas no meio aqui. Ó. Bem certinho. E posicionar a central aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Certo? Deixar do meio aqui. Mais ou menos assim. O que você pode fazer então? Então aqui a gente temos as três artes, né? A principal fica em cima e as nossas, a da esquerda aqui, né? Do seu visor, e a da direita aqui. Você pode selecionar todas, dando um clique em uma e clicando em Shift, pressionando Shift, dando um clique na última de baixo para selecionar todas as outras que estiverem no meio entre as duas. Dá um Ctrl G e renomear para artes. Ok? Você pode fazer o seguinte nessas duas outras artes aqui, né? Que é esse desfoque aqui, esse efeito de desfoque. Você poderia fazer o seguinte: você poderia clicar nessa daqui e vir aqui em filtro, desfoque. Deixa eu vir aqui em filtro, desfoque e você poderia vir aqui em desfoque de caixa. E você vai trabalhando aí, ó. 2, esse daqui, ó. Então, ok. Você poderia vir aqui, filtro, seleciona a imagem que você quer que perca o desfoque, que perca nitidez, né? No caso essa daqui. Você vai vir em filtro, desfoque, desfoque de caixa. Vou colocar em 2 aqui mais ou menos, ó. Deixa eu ver como é que fica em 1. Vou deixar em 1 então. Ok? Para dar aquele efeito de como... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar em 2 então. Ctrl Z. Filtro, desfoque para ficar igual a outra, né? Desfoque de caixa, 2. Ok. Para dar o efeito como se tivesse mesmo essa daqui, para que o olhar do espectador fique centralizado na arte principal, certo? Mas com alguns efeitos para as duas artes secundárias atrás. Ok? Então você vai fazer o seguinte agora, você vai dar 2 cliques aqui, ó, no grupo, certo? Na camada do grupo, na área vazia, e vai colocar uma sombra projetada. Essa sombra vai ficar um pouquinho aqui para baixo, certo? Deixa eu dar uma opacidade nela aqui. E deixa eu dar uma olhada aqui para ver onde é essa sombra aqui, ó, aqui para baixo mais ou menos. Mais ou menos assim. Deixar ela a 100 graus. Então, você deixar ela a 100 graus aqui. Você vai colocar um pouco de expansão no tamanho. Você vai tirar a opacidade dela. Deixa eu tirar um pouco de opacidade. Deixa eu diminuir aqui a distância. Deixa eu deixar aqui a distância em 14, a expansão
deixar a expansão em 15 e o tamanho em 10. Tamanho em 9. E tirar mais um pouco de opacidade dela. Deixa eu dar uma olhada como vai ficar aí. Em 40 a opacidade. Ok? Então você vai dar um ok. Você já fez aqui o efeito da sombra. Certo? E agora vamos colocar essas luzes aqui para dar um charme final na nossa arte. Deixa eu fechar aqui, ó. Você vai vir aqui em arquivo, abrir e vai... Na verdade eu vou trazer essa imagem aqui, né? Vou deixar logo tudo na descrição do vídeo. Todas essas imagens para você acompanhar fazendo comigo, certo? E vou arrastar para cá, ó, na ferramenta mover. Vou converter em objeto inteligente, clicando com o botão direito do mouse e converter em objeto inteligente. Dá um Ctrl T e redimensionar aqui com Shift Alt pressionado. Para dar esses efeitos aqui, ó. Como se as luzes estivessem aqui, ó, e deixar um pouco aqui em cima. Mais ou menos assim, ó. Posicionar ela mais ou menos aqui, dá um OK, dá um Enter, né? Trazer um pouco mais para baixo, assim, dá um Ctrl T. Redimensioná-la assim, ó. Dá um Enter, beleza? Você pode criar um novo efeito aqui, criando uma nova camada, colocando aqui em sobrepor, modo mesclagem dela, vindo aqui escolhendo um branco ou um amarelo, você que sabe aí. Eu vou escolher aqui um amarelinho, deixa eu vir aqui, ó, e escolher esse tom de amarelo aqui, ó, F2E08A. Vou vir aqui com o pincel, dar um clique aqui, ó, nas luzes, ó. Já para criar esse efeito de iluminação, certo? Com as luzes acesas. Pincel bem pequeno, né? Não muito grande. E você pode tirar o preenchimento aí, para não ficar uma coisa muito chamativa, né? Deixar em 70% a opacidade das luzes. E basicamente é isso, certo? Um efeito bem bacana. E para finalizar, deixa eu fechar aqui. Você poderia vir aqui em arquivo, colocar incorporados e trazer o seu logo, certo? Vou trazer aqui o meu logo do E-Design, dá um Enter, converter em objeto inteligente, dá um Ctrl T, Shift Alt, redimensionar aqui, ó, deixar mais ou menos aqui e colocar aqui seu logo mais ou menos aqui, ó. Deixar um pouquinho mais pequeno, dá um Enter. Show de bola. Então, você criou sua arte principal e você quer apresentá-la para o seu cliente. Você vai apresentar dessa forma, com este mockup, com esse lindo mockup, certo? Ficou bem bacana mesmo. Se você quisesse, poderia colocar uma sombrinha aqui no seu logotipo, vindo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que vai ficar. Sombra projetada. No caso está bem grande aqui, né? Deixar ela em 3, 3, 3, 5, 5, 5. Vou tirar a opacidade aqui para 20%. Então você poderia colocar esse efeito aqui, ó. Então, basicamente é isso. Uma criação de um mockup, uma criação de apresentação, para você colocar uma arte lado a lado, para você mostrar para o seu cliente de uma outra forma, de uma forma bem mais
bacana como ela vai ficar na rede social, nas redes sociais, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse tutorial. Deixa o like desse vídeo, seu comentário ajuda bastante. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no Design, ok? Então, forte abraço, até a próxima, até o próximo vídeo. Fui!